Vamos ler? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora. Pedimos que a tua palavra, Senhor, mais uma vez fale aos nossos corações. Tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que possa impedir que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor, para que possamos entender a tua palavra e para que coloquemos, ó Deus, a tua palavra em prática. A despeito, Senhor, de todas as nossas limitações, que o teu Santo Espírito possa agir no nosso meio nesta noite. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós gostamos de imitar as pessoas. Talvez você tenha já vivido essa experiência, onde você via o seu pai, a sua mãe fazendo alguma coisa, e você pensava exatamente como você poderia copiá-los, né? Como é que você poderia fazer as mesmas coisas que o seu pai ou a sua mãe faziam. Não é raro, né, algumas pessoas, inclusive, escolherem a sua profissão, exatamente porque foram tão influenciadas pelos seus pais, que elas acabam repetindo, inclusive, a profissão que os seus pais possuem. Hoje em dia, inclusive com as redes sociais, é cada vez maior a maneira como as pessoas acabam imitando umas às outras. Basta você abrir, por exemplo, o Instagram, dar uma olhadinha naquele perfil, fazer aquele clique, pronto. Você já começa então a seguir aquela pessoa e muitas vezes as pessoas acabam, inclusive, adaptando a sua própria vida àquele seu influenciador digital e por aí vai. Não também é muito raro você encontrar pessoas que, às vezes, inclusive, elas se transformam completamente naquelas pessoas que elas seguem. Elas perdem o seu jeito de ser, elas perdem inclusive a sua personalidade, elas começam a copiar exatamente aquilo que os influenciadores colocam ali para ela, o modo de se vestir, as marcas de roupas e por aí vai. Então, o texto que nós lemos, ele também nos fala a respeito disto. Ele nos ordena, na verdade, de que nós sejamos imitadores. E aqui o texto que nós acabamos de ler não nos diz que nós devemos imitar qualquer pessoa, não nos diz que nós devemos seguir a moda, então, daquele último influenciador. Mas aqui, então, nós somos ordenados a imitar a Deus. E talvez a gente possa pensar o seguinte: puxa, como é que eu vou imitar a Deus? Eu sou um pecador, né? Deus é santo, eu sou falho, mas Deus é perfeito. Como eu posso então imitar a Deus? Veja que esta passagem que nós acabamos de ler não é uma única passagem que fala a respeito disso. Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, verso 16, ele vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então o que Jesus está dizendo é: olha, façam aquilo que Deus deseja, que as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: puxa vida, olha como Deus é bom, olha como Deus é maravilhoso. Além disso, o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda em Mateus capítulo 5, no verso 48, ele vai dizer assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então, voltando aqui ao texto de Efésios, o que nós temos aqui diante de nós, irmãos, não é uma sugestão, não é apenas uma proposição, não é uma ideia vaga que o apóstolo Paulo coloca aqui diante de nós, mas uma ordem positiva: sejam ou tornem-se imitadores de Deus. Essa ordem, então, como eu mencionei, ela é muito mais do que simplesmente seguir a Deus. Diz respeito, então, a nós imitá-lo nas suas obras. Imitá-lo, então, nos seus atributos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, é fazer as coisas conforme Deus faz.
é seguir a vida conforme a sabedoria, o amor, a paciência e tantos outros atributos que Deus possui. Mas por que então o apóstolo Paulo ordena para que nós sejamos imitadores de Deus? O texto então nos traz pelo menos 3 motivos pelos quais nós devemos ser imitadores de Deus. A primeira coisa então que ele vai dizer é que nós devemos imitar a Deus porque nós somos filhos amados. Veja aí, ele vai dizer no verso de número 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Notem que nós estamos caminhando desde aí o capítulo 4, a partir do verso de número 17, quando Paulo então está demonstrando exatamente isso, essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E por isso então nós devemos imitar a Deus, nós devemos ser como Deus é. A nova vida requer isso. Requer que nós abandonemos a velha vida e tenhamos uma nova vida segundo a vontade de Deus. A palavra que aparece aqui como imitadores, né, ela está aqui no plural, ela é bem interessante, né, no texto original, que é a palavra que nós usamos para mímica. Né? Os irmãos sabem exatamente o que é a mímica, né? É quando você faz um gesto e alguém te imita. Você faz um outro gesto, a pessoa imita você também, né? Os nordestinos conhecem isso como remedando, né? Você está me remedando, rapaz? Você está me copiando, né? Você está fazendo o que eu estou fazendo? É exatamente aqui este sentido, né? Ou seja, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele imita a Deus. Ele faz aquilo que Deus faz. Ele copia as próprias atitudes de Deus. Daí você ainda deve estar continuando, você deve ainda estar se perguntando, como é possível então um pecador como eu imitar a Deus? Certamente, irmãos, há atributos dos quais nós não podemos imitar a Deus. Por exemplo, nós não podemos ter a mesma glória de Deus. Nós não temos a mesma eternidade de Deus. Nós não podemos copiar, por exemplo, a majestade de Deus. Tudo isso são atributos que Deus não nos comunica. Mas há outros atributos dos quais não apenas nós devemos, mas nós somos ordenados pelas Escrituras a sermos semelhantes a Deus. Você encontra, por exemplo, em 1 Pedro 1,16, a ordem ali do apóstolo é: sede santos, porque eu sou santo. Nós acabamos de ler Mateus 5,48, onde Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então notem, irmãos, que ainda que a minha imitação a Deus seja imperfeita, o padrão que é colocado aqui para nós, para que nós possamos então imitar, vem do próprio Deus. Ainda então que eu não tenha o mesmo o amor de Deus, ainda que a minha justiça seja falha, ainda que a ternura e a minha paciência e a minha misericórdia não sejam como a misericórdia e a fidelidade e o amor de Deus, isso não quer dizer que nós podemos seguir o nosso próprio padrão, estabelecermos então o nosso próprio limite. O limite aqui então é nós imitarmos a Deus. Então nesse processo de mímica de Deus, nós aprendemos, nós repetimos e nós praticamos. Notem então aqui, irmãos, que nós devemos imitar a Deus, porque nós somos filhos de Deus. Isso então diz respeito ao fato de que nós devemos ter intimidade com Deus. Isso diz respeito ao nosso relacionamento amoroso e diário, do qual então nós desfrutamos do amor de Deus e nos tornamos então prontos a agirmos da mesma maneira. Deus nos traz como filhos. Este é um ensino que o apóstolo Paulo, inclusive, traz nessa carta, no início dela, então, no capítulo 1, ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade.
Um pouquinho mais adiante, no capítulo 2, do mesmo livro aí de Efésios, nós encontramos porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O próprio apóstolo Paulo em Romanos, ele vai dizer que nós recebemos o Espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos, Abba, Pai. Portanto, irmãos, tal como um filho terreno imita o pai terreno, nós podemos inclusive dizer que muitas vezes o filho inclusive se parece com o próprio pai. Nós podemos então afirmar que o filho amado de Deus, ele faz a mesma coisa. Ele vive não de acordo com os seus conceitos, mas de acordo com as verdades e os ensinos deste Pai. Isso então nos leva ao segundo ensino que o apóstolo Paulo traz para nós. Nós devemos imitar a Deus, em segundo lugar, porque nós recebemos o amor de Cristo, ele vai dizer, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Andar em amor, irmão, significa que a nossa vida deve ser pautada pelo amor de Deus. Significa que aquele que ama a Deus, ele tem um amor como que um estilo de vida. É próprio de alguém que de fato recebeu o amor de Cristo. Andar em amor aqui traz aquela ideia de um hábito. Sabe o que é um hábito, né? É tudo aquilo que você faz quando você acorda de manhã. É aquela rotina que você leva, que você faz. E que às vezes você nem percebe que é uma rotina. Você já está tão acostumado com isso, que você levanta e quase que automaticamente você faz as mesmas coisas. Você põe a mesma quantidade do pó para fazer o café. Andar em amor é a mesma coisa. É algo que o Filho de Deus faz naturalmente. Lhe é próprio, já está arraigado então nas suas práticas. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para amor é a palavra então que nós conhecemos como ágape. Trata-se então de um amor incondicional. É um amor que Deus tem por nós. É o mesmo amor que é mencionado lá em 1 Coríntios 13, o texto que nós conhecemos bem. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós podemos definir esse amor, irmãos, como um sentimento espontâneo que estimula uma pessoa a entregar-se, a dedicar-se a outrem ou a algo, ao estar ao lado de quem provoca nela esse sentimento. E é também uma atividade prazerosa, envolve o íntimo da pessoa. Nós podemos resumir esse amor, mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, como aquele amor que não busca os seus próprios interesses. Embora a definição que eu trouxe agora há pouco fala sobre sentimentos, esse amor ele não está baseado nos nossos sentimentos, nem nos nossos interesses pessoais. Percebam então que o apóstolo Paulo menciona a qualidade deste andar em amor. Ele diz, como também Cristo nos amou. A qualidade então do amor de Deus, ele não deve ser menor do que o amor de Cristo por nós. Deus nos amou desta maneira, não levando em conta as coisas desagradáveis que nós fazíamos aos seus próprios olhos, mas Ele nos perdoou e nos reconciliou com Deus. Então, andar em amor é o mesmo que amar alguém, é ser leal para com Ele, custe o que custar. Sempre acreditar nele, sempre esperar o melhor dele, sempre manter essa pessoa em sua defesa. Quando o apóstolo Paulo então escreveu andar em amor, o que ele tem de fato aqui em mente, irmãos, é um amor sacrificial. É um amor como o amor de Cristo, que deu a sua vida em nosso lugar.
E agora então nós somos ordenados pelo Senhor para que nós possamos andar então neste mesmo amor. E finalmente, Paulo vai trazer aqui para nós que nós devemos imitar a Deus, porque Cristo se entregou por nós. Veja aí o verso 2, ele vai dizer: se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor de Cristo não se deu apenas em palavras, não se deu apenas em sentimentos. Cristo se entregou por nós. Isso vai requerer então de nós, meus irmãos, o mesmo amor sacrificial, não apenas de palavras, mas em ações com relação ao nosso próximo. Notem então a maneira como Paulo escreve no verso de número 2: se entregou a si mesmo por nós. Isso significa, irmãos, que Cristo deu a si mesmo. Ele se deu, então, voluntariamente em nosso favor. É isso que nós estamos, então, celebrando com a morte e ressurreição de Cristo. Ele se deu, ele se doou. Eu já disse aqui isso em outras ocasiões. Deus não apenas o colocou na condição, então, para que ele morresse na cruz do Calvário, mas Cristo fez isso voluntariamente. Ele desejou isso para a sua própria vida. Veja, por exemplo, ele vai mencionar isso lá em João, capítulo 10, quando ele se compara, então, com o bom pastor. Ele vai dizer: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Um pouquinho mais adiante, os versos 17 e 18, ele vai dizer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A palavra que aparece aqui, espontaneamente, é a mesma que Paulo usa aqui, dizendo que ele deu a si mesmo. Ele deu-se espontaneamente. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aos Gálatas, Paulo vai dizer: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Percebam então aqui, irmãos, qual é o tipo de amor que Paulo se refere que nós devemos imitar. É o amor então que dá a si mesmo. É o amor então que se dá de maneira sacrificial e voluntariamente, espontaneamente. É este amor que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, os versos 7 e 8. Porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por fim, percebam as palavras que o apóstolo Paulo traz aí. Ele diz que esse sacrifício, então, esse amor, ele deu a si mesmo como oferta e sacrifício em aroma suave. Foi uma oferta porque ele se ofereceu voluntariamente. Foi um sacrifício porque ele se rendeu totalmente a Deus. Logo, irmãos, o amor do qual Paulo está mencionando aqui, ele exige de nós autossacrifício. Ao invés de nós ficarmos esperando as pessoas a corresponderem ao nosso amor, ou ao invés de nós esperarmos essas pessoas demonstrarem algum tipo de favor para que nós, então, correspondamos ao amor delas por nós, o amor de Cristo exige de nós que nós sejamos dispostos a fazer ou amar as pessoas de maneira sacrificial. Veja o que o apóstolo João vai dizer lá em 1 João 3,16. Ele vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você não acha isso desafiador? Eu acho. Eu acho isso muitas vezes difícil, pesado. Eu acho que isso é, de fato, um desafio enorme para nós.
Mas ser cristão é desafiador. Ser cristão e amar segundo o amor de Cristo não é nada menos do que isso. Quando nós amamos como Cristo amou, isso chega então diante de Deus, como Paulo diz aí, como aroma suave, como cheiro agradável diante de Deus, tal como a oferta e o sacrifício de Cristo foi. Isso quer dizer, meus irmãos, mais uma vez, que o amor que nós devemos ter uns pelos outros não é um amor sentimental. Nós não devemos amar simplesmente as pessoas que nós achamos que devemos amar, mas nós devemos muitas vezes amar aquelas pessoas que, inclusive, não merecem, do ponto de vista humano, o nosso amor. Veja que isso diz respeito não meramente a sentir pena das pessoas, mas de fato envolve sacrifícios e ações que nós precisamos ter em favor a essas pessoas. Novamente, então, o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 3, ele vai dizer: filhinhos, não devemos amar de palavras nem de boca, mas de verdade e de ação. Não só de palavras, mas também de verdade e de ação. Por que então nós devemos imitar a Deus? Paulo diz, porque nós somos filhos amados. Ele vai dizer, porque nós recebemos o amor de Cristo. E ele vai dizer, por fim, porque Cristo se entregou por nós. Talvez você ainda esteja pensando, pastor, mesmo diante de tudo isso que eu ouvi, eu ainda acho completamente impossível imitar a Deus. Por causa das minhas condições, por causa do meu pecado, por causa das minhas limitações. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. E a boa notícia é que essa obediência ao mandamento de imitar a Deus é algo possível. Primeiro porque nós somos a imagem de Deus. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Além disso, nós temos o Espírito Santo que nos foi dado. Ele nos capacita, Ele nos transforma, Ele nos regenera, Ele tira de nós o nosso egoísmo, o pensar em nós mesmos. Além disso, Paulo vai dizer que nós somos filhos regenerados e transformados pela graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo tem dito até aqui. Que nós podemos então cumprir os mandamentos de Deus, porque nós fomos transformados pela graça de Deus. Sobretudo, irmãos, nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo, o fiador, o nosso redentor, aquele que morreu em nosso favor. Nós podemos então ver na sua própria vida exatamente isto, este amor que tem sido derramado em nossas vidas. Irmãos, se isso não fosse possível, certamente Paulo não teria escrito, inspirado pelo Espírito Santo, e ele não teria dado esta ordem, caso isso não fosse possível. Como eu disse, há aspectos da pessoa e das obras de Deus que nós não podemos imitá-lo, mas há outros aspectos que nós devemos imitar a Deus, mesmo que nós não possamos alcançar o mesmo padrão de Deus. Mesmo que o nosso amor não seja do mesmo patamar, ou do mesmo padrão do amor de Deus, mesmo que seja de maneira infinita, nós podemos e nós devemos imitar o amor de Deus. Nas palavras de João Calvino, ele vai dizer o seguinte: se de fato somos filhos de Deus, então devemos ser seus imitadores. Cristo também declara que não podemos ser filhos de Deus, a menos que demonstremos benevolência para com os indignos. Diante disso, então, meus irmãos, nós temos alguns desafios nesta noite. Primeiramente, eu gostaria de me dirigir a você que talvez entrou aqui nessa noite e que talvez não conhece ainda o amor de Deus. Nós estamos aí finalizando, como eu disse aqui no início, este feriado que nós rememoramos a morte e ressurreição do nosso Senhor, que fala exatamente sobre isso, de como Cristo deu-se por nós, como Ele se deu por mim, como Ele se deu por você.
E como ele fez isso voluntariamente, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele suportou os nossos pecados sobre si. Mas talvez você ainda não tenha experimentado este amor. Talvez você conheça a Cristo só por meio de palavras. Talvez você só sabe a respeito desse feriado porque tem sido divulgado pela mídia. Ou talvez você conhece isso como simplesmente uma tradição da sua família. Você de fato não tem experimentado o amor de Deus por meio de Jesus, o nosso Salvador. A palavra de Deus vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não saia daqui nesta noite sem experimentar o amor de Deus. Entregue a sua vida totalmente a Cristo. Entregue o seu coração ao Senhor e de fato desfrute deste amor maravilhoso. Quando nós pensamos também, irmãos, naquilo que nós ouvimos aqui do nosso irmão Jessé, e hoje nós estamos no terceiro domingo, domingo missionário, e quando nós nos lembramos então de quantas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, quantas pessoas estão perdidas, isoladas, sofrendo, porque elas não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Talvez você conheça pessoas no seu trabalho, na sua família, na sua roda de amigos, que estão buscando o verdadeiro amor. Buscam nos seus parceiros, nas suas namoradas ou namorados, no cônjuge, nos pais. Buscam algum tipo de amor em pessoas que não podem corresponder a este amor maravilhoso. E agora nós temos diante de nós uma verdade preciosa, de que Cristo então nos amou e Ele se entregou a si mesmo, Ele se deu voluntariamente. Quantas pessoas ainda não conhecem desse amor? Quantas pessoas ainda não experimentaram certamente o amor de Cristo? Não só no Timor-Leste, mas talvez lá o seu vizinho. Aquela pessoa que mora no seu bloco. Talvez aquele seu amigo da faculdade que ainda não conheceu o amor de Cristo. Irmãos, nós precisamos de fato pregar este amor. Nós precisamos então falar da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto então põe diante de nós esse grande desafio: amarmos como Jesus nos amou. Amar como Jesus nos amou requer de nós darmos de nós mesmos voluntariamente. Quando eu digo voluntariamente, isso não significa nós darmos de nós mesmos quando nós quisermos, ou para quem nós quisermos, mas significa nós darmos uma completa redenção a Deus e aos nossos semelhantes. Novamente aqui o apóstolo João, que era conhecido como o apóstolo do amor, ele vai dizer em 1 João capítulo 4, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ou seja, se nós de fato amamos a Deus, consequentemente nós amamos os nossos irmãos. Se nós amamos os nossos irmãos, ou se nós amamos o nosso próximo, como Jesus nos amou, de fato, nós amamos e conhecemos a Deus. João ainda vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele ainda vai dizer: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E finalmente, irmãos, nós devemos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo. A maior prova de amor que alguém pode dar em favor de outro está na cruz do Calvário. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. O próprio Senhor Jesus nos disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele ainda diz o seguinte: isso vos mando,
que vos ameis uns aos outros. Ele ainda vai dizer, ainda em João capítulo 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Notem então aqui, meus irmãos, que segundo o Senhor Jesus Cristo, se nós temos dificuldade de amar o nosso próximo, ou se nós temos dificuldade de amar uns aos outros, é bem possível que ainda nós não entendemos o amor de Deus por nós. Isso pode ainda se tornar pior ainda, se nós tivermos de fato dificuldade de amar o nosso próximo. Segundo Jesus e segundo o apóstolo João, é bem possível que ainda nós não conhecemos a Deus. Nós ainda não desfrutamos deste amor. Você tem dificuldades então em amar como Jesus amou? Recorra então ao Senhor Jesus Cristo. Ele sabe como amar. Ele ama inclusive de maneira incondicional. Ele ama os indignos. Ele ama os feridos. Ele ama os rejeitados. Ele nos ensina a amar até os nossos inimigos. Que o Senhor Jesus Cristo então nos seja este modelo de amor perfeito, este amor sacrificial, este amor de alguém que dá a si mesmo, dá a sua própria vida em favor do outro. Que assim então Deus possa derramar sobre nós a sua graça e sobretudo que Deus possa derramar sobre nós o seu amor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta hora, Senhor. Te damos graças por tua misericórdia, pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, nós te pedimos nesta noite que o Senhor nos ajude e nos ensine a amar, mesmo, Senhor, diante de lutas e dificuldades, mesmo quando o nosso coração não se dispõe a amar pessoas difíceis, pessoas que muitas vezes nos perseguem, a amar inclusive os nossos inimigos. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude, nos ensine a amar como Jesus tem nos amado. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.